E aí, professor Oliver Stuckel, o professor Villa introduziu essa questão das relações internacionais do Brasil. Agora nós temos uma viagem importante da comitiva brasileira para os Estados Unidos. Qual a sua expectativa e avaliação dessa situação e da posição bastante polêmica do ministro Ernesto Araújo, né? Sim, eu acho que é a viagem mais importante do primeiro ano do presidente, sem dúvida, né? A grande revolução articulada pelo presidente da República na política externa é de fato que ele quer transformar a relação bilateral com os Estados Unidos. Isso é a peça-chave. Isso é difícil, não é nada fácil porque há vários problemas estruturais, né? São países que têm seus interesses, então isso é um grande desafio. E eu concordo um pouco com o professor Villa que não é fácil fazer isso logo, ou seja, é preciso negociar várias questões que levam tempo, né? A questão comercial, por exemplo, é muito difícil porque o presidente Trump já encara agora uma dinâmica eleitoral, né? Ele precisa se reeleger em breve e os produtos brasileiros são produtos que competem com o eleitorado rural do presidente americano. Ou seja, é muito difícil para o presidente americano de fato entender uma demanda brasileira por mais acesso ao mercado americano. Então tem coisas assim que vão além da química pessoal, por exemplo, que até pode ser boa entre os dois presidentes. A gente vai ter vários avanços em questões de segurança. A gente pode chegar a ter um acordo na base de Alcântara, por exemplo. Mas do ponto de vista mais importante da aproximação comercial, dificilmente a gente vai ver um grande acordo. Mas há também tensão, né? É preciso aqui ressaltar que não é só o chanceler que faz política externa, né? A gente viu já no passado que o chanceler articulou um alinhamento total com os Estados Unidos, mas a gente não está vendo isso, né? Ou seja, o vice-presidente Mourão, por exemplo, tem já tido um papel de moderação. Então, dificilmente a gente vai ver uma implementação de todas as ideias articuladas tanto pelo presidente da República e seu chanceler, porque há várias outras facções no governo que acabam prezando a continuidade, que acabam reduzindo essa grande ruptura que foi anunciada durante a campanha. Paulo Guedes vai estar na comitiva também e a ministra da Agricultura. Então são dois pontos importantes aí das conversas. Ricardo Salles também, parece que o meio ambiente vai estar nessa agenda tendo um papel importante, né, professor? Exato, ou seja, a gente viu, foi interessante que no fim do ano passado, inicialmente, tanto o presidente, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, tinha falado... vai estar, né, exato, que era para sair do Acordo de Paris, né, que é um acordo no qual os países se comprometem a reduzir suas emissões de carbono, etc., e aí houve uma reação forte. A vários países, por meio dos seus embaixadores, disseram ao ministro da Agricultura que a saída do Brasil do Acordo de Paris poderia causar boicotes no exterior a produtos brasileiros. Então foi neste momento que a agricultura se mobilizou para dizer não, a gente vai ficar dentro desse acordo. Vocês são exemplos como... Pegou pelo bolso. Exato. Inicialmente, e várias dessas propostas, né, de um maior alinhamento com os Estados Unidos, com Israel, com afastamento de China, podem ter um impacto econômico, obviamente. Então, eu acho que vai ter muita fala aí. A gente precisa também olhar o que vai de fato ser apresentado de maneira concreta no fim, que pode ser nem tanto assim. Agora que o ministro tem algumas frases de efeito, como ele disse agora, que não é para o Brasil vender, não vamos vender a nossa alma para a China. Só que o presidente Bolsonaro deve visitar a China no segundo semestre, né? Pois é, isso também é um grande compromisso e é importante, ou seja, a gente precisa ter uma ótima relação com esses dois países que são os dois pilares do sistema internacional. Eu acho que a gente pode falar sobre gradações, sobre como aprofundar nossa cooperação com um dos dois, mas a gente se afastar explicitamente da China, por exemplo, tem um impacto negativo, econômico ruim, né? E de fato a China já sinalizou que está reduzindo seus investimentos no país ao longo deste ano, ou seja, há de fato um perigo nisso, há uma preocupação em Pequim, o que significa a nova política externa. Então essa viagem foi articulada pelo vice-presidente e é visto como um sinal importante que o presidente vai manter essa relação importante. E a China é o nosso principal parceiro comercial há 10 anos e vai ser cada vez mais importante, né? A China tem taxas de crescimento que são muito superior às taxas nos Estados Unidos. Então, claramente, a gente vê aí já uma postura muito mais moderada do que foi o caso no fim do ano passado.
Eu ia só acrescentar que, além da China, Ernesto Araújo também questionou a proximidade que o Brasil teve com China e Europa. A relação comercial com a Europa é muito forte. E a China tem uma posição decisiva em relação à pauta exportadora do Brasil, né? Pois é, e aí realmente é uma questão importante, porque se a gente analisar a União Europeia como um ator só, a gente vê que é um ator importantíssimo. A gente fala muito dos Estados Unidos e da China, mas se a gente tratar a União Europeia como um ator, é um parceiro crucial. E eu estive no mês passado numa conferência de segurança em Munique, conversei com vários embaixadores de países europeus que estão um pouco perplexos com as afirmações que questionam o projeto da União Europeia, uma retórica muito alinhada com a do presidente americano, que a gente interpreta, acima de tudo, como uma tentativa de se alinhar, de mostrar a Washington que o Brasil está alinhado ao projeto americano, questionando a União Europeia, questionando mudança climática, né? Ao meu ver, isso não surtirá grande efeito em Washington. O que Washington precisa não é um Brasil que concorda em tudo, mas que tem propostas concretas que são no interesse mútuo, como, por exemplo, a cooperação em Alcântara, por exemplo, a maior cooperação no combate contra o crime transnacional, ou seja, várias, né, uma questão da Venezuela, a maior cooperação na crise da Venezuela. Então, me parece que Washington menos quer um presidente que repete tudo que o presidente americano diz, mas alguém que possa, de maneira, apresentar projetos concretos. E aí há várias questões nas quais sim é possível aprofundar a relação. Eu acho que aqueles críticos à postura do presidente não são anti-americanos, ou seja, é um parceiro muito importante, sempre vai ser, e é preciso aprofundar essa relação, mas de fato, como é uma visita muito que vem logo cedo na presidência do Bolsonaro, vai ser muito difícil apresentar grandes propostas e, de fato, a proximidade entre alguns membros do governo Bolsonaro com Steve Bannon, que já está afastado de Trump, tem causado um ruído em Washington. Ou seja, é o governo Trump que não entende por que o Bolsonaro insiste tanto em se aproximar ao Steve Bannon, que fez parte do governo, mas agora se afastou, houve aí uma tensão grande. E também deu orientações na campanha aqui no Brasil, né? Exato, ou seja, uma pessoa bastante importante. Então vai ser uma visita que vai determinar, de certa maneira, qual será de fato a estratégia externa do Bolsonaro. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel. Daqui a pouco a gente retoma essa conversa para aprofundar essas e outras questões, falar em detalhes sobre Venezuela, a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, entre outros assuntos. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel. Professor Oliver, a gente tem muita coisa para comentar sobre esse episódio lá na Nova Zelândia. O presidente Donald Trump, por exemplo, disse nesta sexta-feira que não vê um aumento no supremacismo branco. E a gente viu aí na reportagem do Vitor Moraes parte do perfil desse atirador, né? Ele se disse um homem branco comum, mas nacionalista, fascista. Eu e a Denise estávamos comentando aqui, pouco antes da chegada do senhor, como as pessoas buscam simplificações para questões tão complexas, né? Que cuidados que a gente tem que tomar no âmbito da geopolítica, também a questão da imigração, quando a gente trata desse caso e desse tipo de ataque covarde. Bom, a gente claramente vê que casos assim recentemente tem aumentado. Ao mesmo tempo, vimos condenações por todas as partes dos governos. Me parece que aqui o mais importante é uma questão de olhar a legislação. A Nova Zelândia está iniciando já um projeto de dificultar a posse de armas desse tipo. Ao mesmo tempo, a gente vê que em função de crises migratórias, etc., em países como a Europa, a gente tem visto um aumento de partidos da extrema-direita propagando o ódio, esse tipo de coisa. Então a gente claramente precisa também ver quais são modelos que facilitam a integração, porque esse é um assunto que vai ficar conosco, né? Ou seja, é uma nova realidade e claramente existem também redes internacionais que se alimentam de certa maneira, né? Houve bastante crítica à imprensa por divulgar, ou por as redes sociais, por permitir a divulgação dessas imagens que pode inclusive inspirar a outros em outros países a repetirem tais atos. Então me parece que aí é importante também olhar que tipo de legislação diferentes países têm adotado que ajuda a reduzir a incidência
de situações como a gente viu agora na Nova Zelândia. Agora, essa foi uma posição extrema, né, de quem executou esse massacre, mas esse tipo de pensamento tem direcionado muito as eleições em várias partes do mundo. Então, esse é um movimento que se percebe que tem um conteúdo ideológico que tem alterado a composição aí de governos em várias áreas, né? Sim, a gente certamente viu ao longo dos últimos 10 anos uma nova onda. A gente vê isso na Europa, a gente vê isso em vários outros países também, né? Uma erosão do centro e uma dificuldade em se adaptar a essas novas realidades. Nova Zelândia é um país que não fazia parte desse, vamos dizer, desse debate, então, sobretudo lá, um choque profundo, né? Porque é um país que foi visto até pouco tempo atrás como até um modelo, né? Que absorvia pessoas de fora com bastante facilidade. Austrália também, né? Visto como um país... E a primeira-ministra quis mostrar que o país continua assim, né? Que foi um ato isolado. Exato, então isso que me parece um ponto importante também. A gente também não pode agora dizer isso aconteceu, isso mostra que o modelo está errado, né? Ou seja, claramente é preciso tomar ações concretas, me parece, para evitar, fazer tudo possível para evitar que isso se repita no futuro, mas na minha leitura a Nova Zelândia continua sendo um bom modelo, um país que consegue se posicionar, que é uma sociedade bastante aberta, que tem conseguido reduzir inclusive a presença de partidos extremos no parlamento. Agora vamos falar de Venezuela. A novela continua, é um drama que a população vem enfrentando, chegou no limite aí de ficar alguns dias sem energia, comprometendo fornecimento de água, atendimento médico, problemas de alimentação. O que sustenta o governo? Essa grande interrogação hoje, o que mantém Maduro no cargo? São acima de tudo as Forças Armadas, né? Ou seja, não é mais um país democrático e a gente se pergunta, mas por que esse governo consegue se manter? Apesar da rejeição ampla da população, a gente estima que um pouco menos de 10% da população hoje apoiam ao governo Maduro. Mas as Forças Armadas estão com ele, isso acima de tudo porque ao longo dos últimos anos, um projeto que iniciou-se uns 10 anos atrás, o governo Chávez e depois Maduro tem transferido poder econômico também às Forças Armadas. Na Venezuela a gente tem em torno de 2.000 generais e cada general cuida de uma parte da economia. Então, por exemplo, tem o general do milho, tem o general que cuida da empresa estatal da água, por exemplo. E obviamente esse general consegue vender parte desses produtos no mercado negro e assim acumular imensas riquezas. Então hoje... É uma teia de corrupção também. Exato. Então hoje os chamados enchufados, a boliburguesia, é uma elite riquíssima que tem se aproveitado dessa mudança, que tem casas no exterior, etc. Então essas pessoas não têm nenhum incentivo em apoiar uma mudança de regime, porque uma democratização levaria à perda desses privilégios. E também essas pessoas se perguntam, o que vai acontecer comigo se a gente tiver eleições livres, se a justiça começar a olhar o que a gente tem feito, não apenas no âmbito de corrupção, mas também na área de abuso de direitos humanos. A gente tem centenas de pessoas presas por terem participado em manifestações, jornalistas estão na cadeia, etc. Ou seja, há uma preocupação também o que vai acontecer depois. Em função disso, o apoio que o Maduro tem é relativamente sólido. E ainda ele consegue vender o petróleo para alguns países, ele mantém algumas relações econômicas com a China, com a Rússia, com a Índia, com a Turquia. E tem interesses econômicos também na região. Acima de tudo, muita gente diz, a China está apoiando o chavismo. A China só quer fazer negócio. Se amanhã mudar o governo, a China vai fazer negócio com a oposição, tranquilo. Você já não tem um projeto de promover alguma crença política específica. O próprio Juan Guaidó disse isso, né? Não é que a China apoie incondicionalmente. Isso é uma falácia. Ele usou esse termo. Exato. A China apoia quem está no comando. E hoje quem está no comando, de fato, quem controla o país, é o Maduro. Agora a Rússia tem mais interesse político também, porque é uma posição avançada contra os Estados Unidos. Certamente. A Rússia, na verdade, a gente acredita que a Rússia perde dinheiro com a parceria com a Venezuela. Ela investe nisso porque o vê como projeto político. O vê porque a Venezuela tem dado muito apoio ao governo russo ao longo dos últimos anos
E claramente também mantém aí um governo que cria problemas para os Estados Unidos na sua vizinhança. Isso certamente... Professor, o Venezuela vai ser pauta no encontro do presidente do Brasil com o presidente dos Estados Unidos. Jair Bolsonaro embarca para os Estados Unidos amanhã, domingo. Se o Brasil quiser sair engrandecido dessa história, quando o assunto é Venezuela, quais passos o senhor acha importante? Que discussões devem ser travadas nessa reunião entre os dois países, os comandantes dos dois países? Os Estados Unidos vai pedir que o Brasil assuma mais responsabilidade para lidar com o caso. O problema é que o Brasil não tem a capacidade de fazer isso agora, e a Venezuela é um caso que não tem solução fácil. Nenhum país neste momento consegue de fato cuidar, entre aspas, dessa situação. Me parece que a Venezuela vai ser um grande desafio por pelo menos uma década. Um país destruído, mesmo se tiver uma mudança de regime agora, é um país que requer uma atenção massiva da comunidade internacional. Precisa de ajuda. De ajuda, uma geração completamente decimada, quase 10% da população encontra-se no exterior. Muitas dessas pessoas são os mais grau de formação superior, gente com capacidade, mas muitas dessas pessoas não vão voltar. Eu mantenho contato com venezuelanos em Buenos Aires, Quito, Madrid, Estados Unidos, até aqui em São Paulo. Mesmo se tiver uma mudança agora, muitos deles vão ficar por aqui, têm filhos aqui, casaram aqui. Então, o que o Bolsonaro pode oferecer? Não muito, porque a Venezuela já está isolada diplomaticamente e quase não há relações econômicas entre a Venezuela e o resto da região. No fundo, isso está hoje com os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisa decidir o que vai fazer. Agora há um debate nos Estados Unidos sobre a possibilidade de impor sanções secundárias. Isso quer dizer não apenas impor sanções contra a Venezuela, mas também contra países que mantêm contatos econômicos com a Venezuela. Difícil. Mas é complicado, né? Porque China e Rússia. Pois teria que mexer com países grandes. Por enquanto, tudo indica que a situação vai se manter assim. Todos os países já condenaram o que está acontecendo. Os Estados Unidos também. A gente vai ter agora uma expulsão de várias pessoas ligadas ao regime dos Estados Unidos, uma tentativa de prender o patrimônio dessas pessoas. Mas né? É uma situação muito complicada, porque Guaidó se autoproclamou presidente. E foi reconhecido por grande muitos países. Da comunidade internacional. E o governo Maduro lida com um certo cuidado com ele, porque ele saiu e voltou e eles não tiveram coragem de prendê-lo, como aconteceu com outras lideranças de oposição, que estão inclusive presas. Ele tem uma posição diferente e vai continuar avançando. Ele mostra um pouco a fragilidade também no Maduro, ou seja, ele está no comando, mas ele tem medo de uma coisa, ele tem medo de pedir algo às Forças Armadas e as Forças Armadas vão dizer, não vou fazer isso, porque neste momento fica evidente que ele perdeu o poder, né? Ou seja, ele não quer pedir algo complicado às Forças Armadas, isso seria claramente prender o Guaidó, que tem apoio da população. Mas é uma situação estranhíssima, ou seja, a gente tem poucos casos na história internacional na qual a comunidade internacional reconhece uma pessoa que não manda no próprio país. E não assumiu de fato, né? E é uma situação difícil. O Brasil precisa também se preparar para um cenário de uma guerra civil. A gente pode ter, no pior dos casos, uma divisão das Forças Armadas, né? Porque há várias partes, não só aeronáutica, exército, etc. Há também a polícia bolivariana, os coletivos, que é uma milícia paga pelo governo. Então a gente pode ter uma situação na qual uma parte das Forças Armadas apoia Guaidó, uma parte da polícia fica com o Maduro. Maduro mantém o controle sobre os coletivos, né? Que são coletivos são as milícias. Nessa situação a gente teria uma guerra civil. Agora não pode ver uma situação de desgaste, porque as milícias, as polícias, elas também enfrentam os familiares esses problemas de desabastecimento, de assistência médica, porque chega no nível de precariedade da máquina pública, de todo o atendimento, que é insustentável. Totalmente, ou seja, há pessoas que têm dito que sim, sabem que a situação é insustentável, mas os generais, de novo, têm medo de serem processados, né? Ou seja, os principais generais, que futuro eles enfrentam no mundo pós-Maduro? Qual é o incentivo de fato de apoio a uma transição? Eles teriam que ter garantias de que não serão processados. Mas o próprio Guaidó não pode garantir isso. Ele pode dizer aos generais, eu não vou processá-los, mas aí vai ter uma eleição, quem sabe que o vencedor vai dizer. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que a gente tem aqui acesso às informações, né? A Venezuela é um país com acesso limitado às informações há bastante tempo.
há a grande narrativa da guerra econômica, de que todos os problemas da Venezuela são fruto de intervenções externas. Inclusive aqui no Brasil, Exato. há pessoas que dizem, não, mas a Venezuela sofre em função da pressão americana. Eu morei na Venezuela em 2001 e tenho acompanhado e tenho visitado com frequência desde então. Era óbvio, todo mundo sabia, já 10 anos atrás, sem nenhum tipo de interferência externa, de que aquele modelo econômico era totalmente não iam insustentável. acabar bem. Todo mundo sabia, os empresários brasileiros que faziam negócio na Venezuela me falavam sempre, a gente vai fazer muito dinheiro aqui, fizeram muito dinheiro aqui, mas todo mundo sabia que um belo dia tudo aquilo ia implodir. Então, essa narrativa de que a crise hoje é fruto da pressão externa, ela tem peso também no debate público venezuelano. Então, eu tenho recentemente conversado com algumas pessoas ligadas às Forças Armadas que dizem que eles precisam defender a pátria contra os Estados Unidos e em função, eles reconhecem que o Maduro é ruim, mas eles dizem que a gente está sob ataque. Então, a gente tem que defender o nosso presidente. E o Maduro sabe utilizar isso muito bem, porque a gente tem visto uma retórica muito agressiva, bélica por parte dos Estados Unidos, e ele usa isso, né? A gente esquece que esse tipo de retórica é ótimo para Maduro, porque o Maduro diz, olha só que os Estados Unidos estão falando sobre a gente, então a gente está sofrendo aqui, mas vamos conseguir nos proteger contra esse ataque. Professor, o senhor está descrevendo aí, como comumente é descrito, um cenário de terror, de horror, marcado pelo autoritarismo e pela má administração pública na Venezuela. Como explicar, à luz das relações internacionais, a postura de alguns partidos de esquerda, não só no Brasil, como também em outros países da região, defendendo o regime de Maduro? Vale lembrar que a própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann, compareceu à posse de Maduro ainda este ano, né? Pois é, mas há muita tensão no partido, né? Ou seja, houve um debate forte entre o Haddad e a Gleisi a respeito. O Haddad tem uma postura mais moderada, mas certamente ele é da parte moderada no partido, e a presidente do partido tem ido, e a gente tem, isso é verdade, a gente tem partidos de esquerda que mantêm o apoio. Me parece que isso é mais por uma questão eleitoral interna, né? Ou seja, não é uma postura que, se esses partidos assumissem o poder, eles entenderiam que é preciso mudar de postura em relação ao Maduro. Me parece também uma postura bastante complicada, porque no fundo o governo Maduro não é um governo democrático e nem é mais um governo de esquerda. Eu acho que é uma falta de compreensão de alguns partidos de esquerda no Brasil, que acham que aquilo ainda é um projeto de esquerda. O governo Maduro hoje é nada mais que uma ditadura militar, que utiliza uma retórica de esquerda, mas no fundo é a mesma coisa. Ou seja, o Maduro tem muita semelhança com outros ditadores em outros países, as técnicas são as mesmas. Ele, ao longo dos últimos anos, tem tomado pequenos passos para dificultar o trabalho da mídia. Por exemplo, estatizou a produção de papel, e de repente um jornal crítico não recebe mais o papel todo dia. Ou seja, coisas assim que no fundo é indefensável. Governos de esquerda e direita, quando sob a égide do autoritarismo, são retas paralelas que se encontram no infinito. Ou seja, no fundo, não importa mais o Maduro. O que a gente, me parece que precisa constatar, que houve um processo de erosão da democracia. Isso, em algum momento, sempre leva a uma crise. Por quê? Porque todo governo do mundo perde apoio popular um dia. Nesse dia, o governo que já acabou com os pesos e contrapesos se mantém no poder. E aí a gente tem uma situação insustentável. A gente quase chegou nessa altura na Venezuela, no Equador, com Correa, que passou o bastão pro Lenín Moreno, e ele está agora moderando o discurso, protegeu e salvou a democracia equatoriana. A gente viu uma situação muito complicada na Argentina, com limitações à liberdade de expressão no governo anterior, né, da Cristina Kirchner. Isso também agora melhorou novamente. Então a gente precisa sempre decidir que, em vez de defender o nosso lado nos países vizinhos, né? Se eu sou de esquerda, eu não só defendendo os governos de esquerda; se eu sou de direita, só defendendo a direita. O Brasil precisa defender a democracia nos países da região, porque é a única garantia para evitar esse tipo de crise, né? Ou seja, a crise atual na Venezuela é o produto
do fracasso brasileiro em proteger a democracia venezuelana ao longo dos últimos 20 anos. Nós estamos ouvindo o professor Oliver Stunkel, que é professor adjunto de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o professor Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, vou endereçar uma pergunta ao senhor sobre esse assunto aqui dos coletes amarelos. A gente tem visto bastante a presença dos coletes amarelos no noticiário, e Paris não é mais uma festa, né? Esse é um movimento intermitente, a gente já viu algumas manifestações, aí tem negociações com o presidente da França, eles parecem se acalmar e agora eles estão de volta. O que querem os coletes amarelos a essa altura do jogo? Bom, é um movimento muito interessante, é algo novo, os cientistas políticos ainda estão em dúvida sobre como pensar sobre o assunto. É uma espécie de movimento que surgiu articulando o descontentamento com a situação econômica, uma sensação de falta de representação, um desejo de ter maior proteções econômicas e uma profunda preocupação com a globalização e a incerteza que essa nova situação traz. Isso, sobretudo, a gente vê nas regiões fora de Paris, onde, de fato, as transformações da economia global causam uma mudança onde muitas pessoas que tinham previsibilidade em relação econômica, por exemplo, estão perdendo seguranças, e onde há também um descontentamento com os serviços públicos e a situação que, né, a gente fala, por exemplo, do gig economy, né, da economia que requer que pessoas tenham vários empregos, que é muito difícil, e também uma sensação de que o sistema político da União Europeia é difícil de entender, uma sensação de que as decisões importantes estão sendo tomadas em instituições que as pessoas não compreendem mais, ou seja, uma sensação de afastamento dos processos decisórios políticos. Extremamente difícil para o presidente francês de fato negociar com esses grupos, porque também não existe aí uma liderança clara que consegue falar em nome dessas pessoas, né? Com uma espécie de pedidos difusos que tem se arrastado bastante e que põe em perigo todo o projeto do presidente. Uma coisa interessante, acho que o Macron surgiu e ele, de fato, a eleição dele representa a destruição do sistema político francês, ou seja, os partidos tradicionais não tiveram mais relevância nessa eleição, todo mundo achou isso ótimo, mas no fundo também mostra que a democracia, o sistema partidário se tornou obsoleto, muito frágil, e pode ser que depois uma outra pessoa de um posicionamento totalmente diferente também vai conseguir se impor da mesma maneira que o Macron tem feito. E essa conversa da nova política, de ser um político muito diferente, tem causado expectativas que ele neste momento não consegue atender, né? Ele, no fundo, muitos dos coletes amarelos, eles dizem: o Macron, no fundo, é mais do mesmo, né? Ele não nos consulta adequadamente, ele tem um pequeno núcleo de poder onde ele toma as decisões, ele tem alguns críticos têm dito que ele governa como se fosse um pouco autoritário, ou seja, é preciso que ele passe muito tempo agora ouvindo esses grupos, e é preciso que ele articule propostas de como compromissar, como chegar em consenso, porque isso tem afetado muito a sua capacidade de implementar propostas que fazem parte do programa. Não há previsão nesse momento que isso se encerra nas próximas semanas, ao meu ver. Agora a gente vê uma situação aí meio de insatisfação globalizada, né? Nos Estados Unidos, a eleição de Trump foi muito isso, foi muito um recado de insatisfação da sociedade, a própria eleição de Macron. E aí ele pode não ter atendido as expectativas, mas a gente vê uma insatisfação que as pessoas não sabem exatamente o que é, não é? Sim, ou seja, eu acho que há um conjunto de fatores. O primeiro, a gente vê o processo do avanço tecnológico que gera uma preocupação em relação ao futuro do trabalho, por exemplo, né? Muitas pessoas têm medo de que máquinas em algum momento vão substituí-los nas fábricas, etc. Há o aspecto da globalização que de fato gera muita incerteza, né? E me parece que aqueles apoiando e defendendo a globalização, o livre comércio, etc., que sem dúvida é positivo, mas nunca de fato também reconheceram que há grupos perdedores nesse jogo. Aí tem a questão do Brexit, que é muito claro isso, né? Sim. Se tentou ir contra
esse intercâmbio maior e aí estão pagando uma conta pesada. Sim, porque no fundo não havia uma proposta clara como lidar com isso. O Brexit não é uma resposta a um problema. O problema existe, né? Claramente há grupos fora dos grandes centros urbanos, etc., os perdedores da globalização que se rebelaram. Só que o problema é que eles votaram por uma proposta que em nada atende os interesses deles. Então, ainda estamos aí tentando entender como o sistema político vai se adequar a essas novas demandas que não vão ter resposta fácil. E o Brexit, por enquanto, está em aberto, né? Não houve consenso, não se quer fazer um novo plebiscito, né? Mas também o parlamento não apoia qualquer proposta, então é uma situação complicada. Muito vai haver complicado. Adiamento, seria agora dia 29 a separação formal. Sim, tem que haver um adiamento, porque senão vai ter uma saída sem acordo, que seria um desastre não apenas para o Reino Unido, mas também para a União Europeia. Ou seja, a gente às vezes pensa só no Reino Unido, mas, por exemplo, países como a Alemanha serão fortissimamente afetados porque tem a Inglaterra como grande parceiro comercial. Eu acho que o caso do Brexit mostra que aquele que vende alguma ilusão dizendo que vamos retomar o controle, vamos nos proteger contra essas questões, sem de fato oferecer propostas concretas sobre como isso vai funcionar, isso sempre é perigoso. E essas ondas de insatisfação populares, elas são pródigas em destruir reputação e a imagem dos políticos, né? Claro. A gente vê, por exemplo, o Emmanuel Macron, quando chegou, quão celebrado ele foi. Mesma coisa agora aconteceu com a Theresa May. O processo está sendo muito desgastante para a imagem dela lá no Reino Unido, né? Exato. E há também um problema, obviamente, com as mídias sociais. Há um incentivo grande para oferecer propostas fáceis que cabem em 140 caracteres, né? A gente pode dizer, assim vamos fazer essa proposta assim. Mas na realidade são processos muito complexos que nunca vão resolver um problema, apenas vão dar um pequeno passo para ajustar a situação, para melhorar um pouco aqui e ali. E as pessoas querem respostas fáceis que, no fundo, raríssimas vezes atendem de fato às demandas que elas têm. O senhor acha que o fim do mundo vai ser anunciado pelo Twitter? Talvez, vamos ver. Pelas redes sociais. Pois é. É isso, tivemos como convidado aqui o Oliver Stunkel, que é professor adjunto de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi ótimo, muito obrigada.